Bom dia a todos. Eu sou Shirley Silva, diretora de Desenvolvimento Profissional do Ibracon Nacional, e já iniciando aqui o nosso evento, o nosso webinar, gostaria de primeiro, inicialmente, desejar a todos, os nossos panelistas, os nossos participantes, os que estão aqui conosco, a nossa equipe de apoio, embora já seja dia 21, mas desejar a todos um feliz 2022, um ano com muita saúde, muita prosperidade, que possamos aí todos juntos superar, não é, todos esses momentos que estamos enfrentando de grande dificuldade diante do cenário ainda que se apresenta, ainda um cenário de pandemia, e por isso estamos aqui nesse evento ainda nesse formato, né, nesse formato que nos ensinou que é possível também realizar eventos de qualidade e com grande participação do público, e principalmente contando com presenças tão ilustres. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer e dar esses votos aí de um feliz 2022 a todos aqui presentes. Agradecer também a participação dos países, né, dos representantes dos países de língua portuguesa, que também se juntaram aqui a todos nós nesse evento. Então, desejar a todos eles que estão aí também no desafio de fuso horário, desejar a todos eles um excelente evento. E aqui já agradecer aqui, principalmente aos nossos panelistas, né? Então, eu vou citá-los aqui nominalmente, então, em nome do Ibracon, em nome de toda a comunidade de auditoria, agradecer a presença aqui dos nossos ilustres panelistas. Então, já iniciando aqui, nós temos a presença do Adriano Tomé. O Adriano Tomé é o nosso colega, diretor nacional também de firmas de auditoria de pequeno e médio porte. Então, obrigada, Adriano, por sua presença. A professora Ana Tércia, a ilustre figura, que nos apoia também em todos os nossos eventos aí, que é a vice-presidente técnica do Conselho Federal de Contabilidade. Muito obrigada, Ana, por sua presença, por estar aqui conosco. O nosso ilustre Désio Coelho, né? Óbvio, Coelho é uma figura muito conhecida aqui para o nosso público. Então, o Désio Coelho está representando aqui, está nos ajudando nesse evento, como também faz parte do IFAC, é um membro do board do IFAC. Coelho, obrigada por sua presença. E, não menos ilustre, a presença do Rogério Rockenbach. O Rogério é membro do Conselho de Administração do Ibracon Nacional e também figura aqui conosco como coordenador do Comitê Administrador do Programa de Revisão de Qualidade, do CRE. Então, aqui ele se junta também ao nosso grupo. Bom dia, Rogério, se junta ao nosso grupo para a condução desse nosso evento. Então, eu gostaria de, antes de passar a palavra aqui, o formato do nosso evento, ele é um formato muito leve. Novamente, relembrando, é um webinar que vai tratar sobre a norma de gestão de qualidade das firmas de auditoria. Então, esse é o propósito desse nosso webinar. A proposição aqui é ser um evento bastante leve, um evento que permita, obviamente, questionamentos, e aí o nosso objetivo é atender aí, na medida do possível, perguntas e respostas encaminhadas por vocês. O vídeo desse evento ele está sendo gravado e ele estará disponível na nossa página do Ibracon, né, no portal do Ibracon, então logo finalizado o evento. As perguntas e respostas, o ideal é que sejam encaminhadas aqui pelo chat, então se todos olharem na parte direita, né, na tela do lado direito, tem um Pi e um R, né, um P e um R, perguntas e respostas, então podem encaminhar as perguntas e aí nós estaremos aqui coletando essas perguntas e distribuindo aos nossos panelistas. Então, já aqui, fazendo uma breve introdução, não é, e relembrando um pouquinho o que aconteceu, não é? No ano passado, o Ibracon, nós ofertamos um treinamento relativo às normas, uma introdução às normas de gestão de qualidade, né, o controle de qualidade para as firmas de auditoria. No ano passado, quando nós fizemos isso, ali em outubro, essas normas ainda não haviam sido emitidas, né? Então, nós tratamos de um processo muito teórico, né, das normas que estavam ainda em processo de audiência pública, né, algumas em processo de tradução, outras em processo de audiência pública ali já por parte do CFC. No final do ano, essas normas elas foram publicadas, então, só relembrando, né, nós estamos tratando da ASQM 1, que é agora
para fins de Brasil, não é a NBCPA 01R1, que é a norma que trata do controle de qualidade para as firmas de auditoria, pessoas jurídicas e pessoas físicas. Essa norma foi publicada no Brasil, no Diário Oficial da União, no dia 6/12. Nós estamos falando da SQM 2, né, que é a NBCPA CFC número 02/2021, que trata da revisão de qualidade do trabalho, também publicada na mesma data, no dia 6/12, e da ISA 220, ou NBCTA CFC número 220, né, R3, de 2021, que trata do controle de qualidade da auditoria de demonstrações contábeis, também publicada na mesma data, 6/12. Então, todas as normas já estão publicadas, já estão vigentes, e aí o que nós vamos falar agora é basicamente desse processo, né, e dessa visão da view dos desses diferentes representantes aqui, né, da nossa comunidade, para tratar um pouquinho da view de cada um. Então, já aí eu gostaria, já feito essa introdução, gostaria de passar a palavra aqui ao Idésio Coelho, que vai falar um pouquinho da visão do IFAC. Coelho, com você. Obrigado, Shirley. Quero cumprimentar a todos os painelistas e a todos os participantes do Brasil todo, e também por meio da UCALP, os participantes de fala portuguesa, os contadores de fala portuguesa e seus auditores. É muito importante ter a participação de todos vocês nesse evento. Esse evento está sendo coordenado, está sendo desenvolvido para vocês. Por isso eu incentivo uma participação bastante ampla. Vamos ter um período de bastante tempo para perguntas e respostas. Por isso a minha fala aqui vai ser breve. Bem breve, uma visão bem ampla da norma, né, a demanda por ela, progresso de adoção a nível internacional e também os recursos que a IFAC coloca à disposição de vocês todos. São 3 normas, pessoal, 3 normas que falam de gestão integrada da qualidade. Isso é uma demanda de todos os interessados pelo trabalho da auditoria, levando em conta a importância desse trabalho para o ecossistema de reportes financeiros, para o mercado de capital, mercado financeiro, todos aqueles que utilizam informações financeiras e possuem uma demanda muito grande com relação ao trabalho do auditor, e por isso valoriza esse trabalho tanto aqui no Brasil quanto a nível internacional. Os reguladores demandam que os trabalhos sejam cada vez melhor monitorados e a qualidade do trabalho seja conduzida de forma consistente, não só em um país, mas como nos demais países, por conta da interconexão dos mercados de capital a nível global. Então, a demanda que a mesma qualidade adotada aqui no Brasil, em Angola, em Moçambique, nos Estados Unidos, seja feita e conduzida da mesma forma. A mesma qualidade para firmas pequenas, médias e grandes. O mercado, de uma forma geral, espera que o auditor conduza. Então, essa norma fala de uma gestão integrada de qualidade, coloca um aumento bastante grande da responsabilidade, a liderança da firma para desenvolver uma cultura, um ambiente de controle interno, gestão continuada de qualidade à medida que o trabalho é feito. A grande diferença em relação à norma anterior era que a avaliação era uma avaliação pontual em cima de controle numa data específica, muito focada nos trabalhos terminados. Agora a gestão é integrada, não se fala nem mais em controle, mas uma gestão de qualidade. A norma 1, 2 se aplica a trabalho de auditoria, de revisão e outros tipos de asseguração. Tá? Não é só auditoria, tá? Então, e a ISA 220 revisada, ela é específica para auditoria por conta de que ela focar exatamente na auditoria das demonstrações contábeis. Tá? Então, a ideia dessa norma, os seus objetivos, está focada em garantir qualidade, documentação dessa qualidade, das evidências
da auditoria, a grande responsabilidade do gestor da companhia e a responsabilidade aumentada do sócio do trabalho e do revisor de qualidade. Aumento de responsabilidade. A grande questão aqui é aumento de responsabilidade, melhoria do processo de gestão ao longo do tempo, tá? A firma tem que desenvolver mecanismo de acompanhando a qualidade dos trabalhos determinados, como de alto risco, trabalhos regulados, à medida que o trabalho progride. Depois precisa avaliar também os trabalhos terminados numa base amostral. Todos os países que são membros da IFAC, mais ou menos 130 países, estão se movimentando para adotar essa norma até o final do ano, a ISQM 1, tá certo? Até o final do ano, depois testar essa norma, esse ambiente, um ano depois, tá? Todos os países. Foi feita uma consulta a nível global, com mais ou menos 30 países, todos os países estão progredindo. Então, eu vejo que o Brasil, para uma alegria muito grande, a Ana compartilha da mesma satisfação, que nós emitimos todas as normas, incorporamos essas normas no nosso ambiente regulatório no final do ano, publicamos nos diários oficiais e essas normas já estão disponíveis em português. Inclusive, os países de fala portuguesa podem acessar o sítio do Conselho Federal de Contabilidade, e essas normas podem ser baixadas gratuitamente, sem custo nenhum, já no português do Brasil. Não é o português de vocês, mas se aproxima bastante, eu penso eu. Talvez os grandes desafios são muito direcionados às firmas menores. Grande desafio de questão de língua, questão de aumento de custo, porque fala muito de um revisor externo de qualidade. Às vezes a firma tem poucos sócios, 2 sócios, tem um período de quarentena que um sócio revisor de qualidade pode assumir o trabalho quando ele foi já o responsável técnico pelo trabalho. Então, uma grande preocupação com o aumento de custo, né? E as firmas, de uma forma geral, tanto a nível nacional quanto a nível internacional, em cima dessa pesquisa, foi que eles demandam muitos recursos das organizações contábeis nacionais, que no Brasil o IBRACON e o Conselho Federal de Contabilidade. As firmas precisam deste apoio, elas precisam. Do contrário, elas terão alguma dificuldade para implementar com o menor custo possível num ano que ainda nós temos a pandemia, tá certo? Então, a pandemia, infelizmente, ela está aí, vai perdurar por algum tempo, e todo o trabalho, toda a interação é remota, e isso, como esse processo é um processo bem diferente, ele não é uma avaliação binária, tem muito julgamento profissional na determinação de políticas, processos e procedimentos, muito uso do exercício profissional, e muito importante aplicar essa norma de acordo com o tamanho e complexidade da sua organização. Uma organização mais simples pode ter processos mais simples. Então, saber dosar, ficar no momento apropriado, né? No tamanho apropriado para a sua firma, é questão de julgamento profissional. E isso, o ambiente remoto pode dificultar o compartilhamento de informações entre as firmas, entre os colegas. E a IFAC, ela disponibilizou, Fernanda, se você puder rapidamente passar esses slides, chegando até o último, esse material vai ser todo disponibilizado para vocês, tá?
é um material mais extenso para facilitar futuras consultas. Nós temos aqui, pessoal, uma lista de links de sítios na internet da IFAC falando sobre gestão de qualidade. Um muito importante é esse segundo aqui, uma página dedicada à gestão da qualidade na IFAC lá. Clicou nesse link, você vai até a página, tem todas as normas, todas tem um material muito importante que facilita o entendimento chamado Fact Sheet. 5 páginas sobre cada uma das 3 normas. Sugiro pensar na tradução disso e no uso desse material. Está em inglês, tá? Um outro material que também está aí nesse segundo item é um material mais extenso. Esse material é aplicável para ISQM 1, um guia de primeiro ano de adoção do ISQM 1. Tem 110 páginas. Seria interessante. Está em inglês, já está disponível. Pensar na tradução ou na adaptação desse material. Muito importante, inclusive, fala da questão do teste, quando se aplica isso para as auditorias. Tem um guia de implementação do primeiro ano para cada uma das normas, tá? O mais extenso é o ISQM 1. Temos vídeos, vários vídeos curtos sobre a adoção da norma, normalmente vídeos de 15 minutos a 30 minutos, dando um panorama da visão da adoção da norma, as dificuldades, incluindo, viu, Adriano e Rockenbach, um foco especial para as firmas pequenas e médias. É muito importante isso. E eu acho que a IFAC está muito empenhada em apoiar as firmas de pequeno porte, notadamente as de pequeno porte. Tem muito material falando sobre escalabilidade, né? O dosamento, né? Da extensão dos procedimentos e das políticas e do processo de teste. Então, com isso, eu encerro aqui a minha fala. Devolvo a palavra para a Shirley e, ao final, estou aberto a perguntas. Obrigado, Shirley, e a todos. Obrigada, Coelho. Como sempre, uma excelente explicação, principalmente, primeiro, da importância da norma, né? E dessa view do próprio IFAC em relação à norma. Eu acho que o Coelho colocou muito bem a questão do aspecto da norma já ter sido publicada, né? Eu já tinha mencionado sobre isso, então, da celeridade que foi dada ao próprio CFC em relação a esse tema, então, isso é muito importante. Então, eu já vi que tem aqui um questionamento do Márcio Alves, Gonçalves Marçal, questionando para repetir o nome das normas. Eu vou colocar aqui no chat a própria respostazinha, Márcio, inclusive colocando as datas em que elas foram publicadas. Mas aí eu já passo a palavra para a Ana Tércia para falar um pouquinho da visão do CFC, não é, em relação, diante da implementação dessas normas, da importância dessas normas para toda a classe, não é? Não só, eu acho que não só para a classe de auditores, né, que trata da importância da qualidade nas firmas de auditoria, mas eu acho que é importante para a classe contábil como um todo, né? Toda vez que nós melhoramos a qualidade numa categoria, não é? Sempre eu acho que isso é importante, enaltece a nossa profissão como um todo. Então, já fazendo essa breve apresentação, né, trazendo aí agora a professora Ana Tércia, que é vice-presidente técnica do Conselho Federal de Contabilidade, para o nosso painel agora. Ana, o palco ou a tela é toda sua agora. Obrigada, Shirley. Um bom dia a todos que estão nos assistindo através da plataforma virtual, aos meus colegas de painel, Idésio Coelho, Adriano Tomé e Rogério Rockenbach. É uma satisfação estar estreando aí na minha nova função de vice-presidente técnica do Conselho Federal de Contabilidade, num evento tão importante, né, reunindo aí os representantes, os interessados nesse tema
da auditoria e principalmente das normas, né, que tratam da gestão, da qualidade, da revisão, né, dos pares, feita pelos pares, né, através do CREA, que é coordenado aí pelo colega Huckenbach, e trazendo aqui um pouquinho da visão do Conselho Federal de Contabilidade. Estamos no início de uma nova gestão, né, falo aqui em nome do nosso presidente, Aécio Prado Dantas Júnior, que assumiu juntamente com a sua nova diretoria, né, para esses próximos 2 anos, e herdei aí do colega Idésio um arcabouço aí de normas, já algumas já totalmente convergidas ao padrão internacional e algumas, né, sofrendo essas reformulações que nós estamos tratando, então, na manhã de hoje. Então, o papel do Conselho Federal nesse processo, né, além de trabalhar, né, essa implementação, essa publicação das normas, essa conversão das normas ao padrão nacional, conforme já foi colocado aí pela Shirley. Acho que essa tela que a gente está visualizando, ela traz essa correlação, né, entre a norma brasileira com o padrão internacional, onde a gente procura ser fiel, né, ao texto, fazendo aí uma tradução, mas também uma adaptação, né? A primeira dessas adaptações já se refere, inclusive, à data, né, de implementação. Então, nesse primeiro momento, é comum haver aí algumas dúvidas, né, sobre esse cronograma de implementação. Então, a gente está trazendo aqui nessa tela o texto, exatamente como ele consta lá no material, né? Então, referente às NBCs PA 01 e 02, o prazo, né, para a entrada em vigor, né, dessa cobrança, né, a partir de quando o Conselho Federal de Contabilidade, na sua ação fiscalizatória, na sua ação regulatória, vai exigir a adequação, né, dessas novas regras. Então, com relação ao NBC PA 01, seria a partir, né, de 31 de dezembro de 2022. E com relação ao NBC PA 2 e a NBC PA 220, que se referem na correlação a ISQM 2 e ISA 220, respectivamente, esse prazo se dá a partir de 1º de janeiro de 2023, o que significa que o ano de 2022 é o ano da implementação, é o ano em que vão se desenvolver as ações dentro das respectivas firmas para que, a partir de 2023, essas ações já estejam efetivamente implementadas. Então, seria assim, usando uma metáfora, né, até brincando um pouquinho com a situação, agora, a partir desse ano, o gato subiu no telhado, né, e a partir de 2023 nós vamos, né, começar, então, a tirar o gato do telhado, né? Então, o que nós temos que fazer ao longo desse ano, e esse é o compromisso, e assim como o IDES, eu também quero ter uma fala bastante breve, bastante objetiva, porque eu acho que o nosso papel aqui hoje é muito de trazer a informação e de ouvir também, né, os colegas, as dúvidas, e talvez nem tenhamos condição ainda de esclarecer todas essas dúvidas, vamos fazer o possível para que isso de fato aconteça, mas acho que o principal é a gente trabalhar realmente, como já foi dito pela Shirley, a cultura, né, o aprimoramento dessa cultura. Uma simples leitura das 3 normas, ela já traz aí uma ideia muito clara do que se pretende, né, com essa implementação. O IDES já falou, não quero me tornar repetitiva, mas é realmente uma melhoria do ambiente, melhorar, diminuir, mitigar o risco, isso também está muito claro no texto da norma, né? É aperfeiçoar a condição dos profissionais de trabalhar dentro das premissas do ceticismo e de fazer o correto julgamento, né? E em determinados momentos a norma deixa isso muito claro, que isso será feito através de ações e etapas específicas, né? Então,
a simples leitura do conteúdo e a assimilação desses textos ao longo desse ano é um trabalho que obviamente, terá que ser apoiado tanto pelo IBRACON como pelo Conselho Federal de Contabilidade com muito treinamento, né? Já estive conversando com a vice-presidência de desenvolvimento profissional do CFC, que atualmente está sendo ocupada pelo colega Donizete Valentina, né, que é o ex-presidente do CFC de São Paulo, e com o colega Donizete já estamos buscando fazer um trabalho conjunto entre a vice-presidência técnica e a vice-presidência de desenvolvimento profissional, justamente para identificar os gargalos, para identificar os espaços onde o CFC e os conselhos regionais, através das suas áreas de desenvolvimento profissional, precisem ter um olhar, né, mais atento e uma atuação mais concentrada. Então, é uma oportunidade, inclusive, para as próprias auditorias que têm que cumprir o programa de educação continuada, de concentrar esforços, as capacitadoras, concentrar esforços ao longo desse ano de 2022 em treinamentos que levem a uma melhoria nessa implementação, a um melhor entendimento, né, onde houver aí espaço para as questões, né, de julgamento, de ceticismo. Um dos itens que o texto da NBCPA 01, né, lá no item 6, traz os 8 componentes de um sistema de gestão de qualidade, né? Então, olhar cada um desses 8 componentes, eu vou citar aqui rapidamente, né, até para que a gente tenha uma ideia, né, do que eles tratam. Então, um processo de avaliação de risco, né? Então, a implementação dessa gestão, dessa auditoria baseada em risco, né, traz, obviamente, uma melhoria de qualidade, porque quanto menor o risco, melhor a confiança, né, dos mercados, dos clientes, dos investidores, a questão da governança e da liderança, né? Então, todas as ações e capacitações e treinamentos que puderem ser desenvolvidos no sentido de fortalecer essa governança dentro das empresas, e como o Idésio bem colocou, as grandes empresas, obviamente, que têm uma facilidade maior de trabalhar essas questões, as pequenas empresas já precisam, é mais desafiador, né? E eu não sei até que ponto, acho que sim, a pandemia ela complica, ela dificulta, mas por outro lado a gente tem evoluído muito no uso de ferramentas tecnológicas que permitem uma disseminação mais rápida e menos onerosa, que é a exemplo do que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos podendo hoje, né, ter profissionais de diferentes partes do mundo participando de um treinamento, então a gente poder também disseminar de uma forma, aproveitar esse momento que, embora seja um momento para a humanidade bastante difícil, ele, ao mesmo tempo, nos abre janelas de oportunidades em que a gente pode fazer mais com menos recursos, né? Então, nesse tipo de ação que eu deposito aí a esperança de que a gente tenha, sim, condição de, a partir de janeiro de 2023, iniciar, né, todo o trabalho que parte dele se refere à revisão, né, que é desenvolvida pelo CREA, e parte dele é realmente trabalho, né, de controle, de avaliação desses sistemas, no sentido de realmente termos a certeza, o papel do Conselho Federal de Contabilidade nesse processo é garantir para todos os demais reguladores que valem da nossa função, né, de organismo regulador e fiscalizador da profissão, de que nós estamos realmente tendo o controle do exercício, né, das funções de auditoria, de revisão, de asseguração, por profissionais capacitados, por profissionais que tenham passado por um rigoroso programa de educação continuada, que tenham passado por um rigoroso programa de revisão dos pares, que estejam com os seus sistemas, com os seus programas de qualidade devidamente adequado ao texto da norma. Então, essa inicialmente assim as minhas colocações, colocando sempre o Conselho Federal de Contabilidade, a vice-presidência técnica à disposição, né, de todos
os colegas para que a gente possa aí vencer, né, esse desafio e cumprir com esse cronograma de uma forma bastante, não vou dizer tranquila, nunca é tranquilo, mas de uma forma que seja confortável para todos. Excelente, Ana. Eu acho que é muito bom, né? E eu acho que dá muito conforto, né, para todos nós saber que nós podemos contar com esse apoio, né? Tanto nós, Ibracon, quanto nós, auditores, de uma maneira geral, contar com esse apoio do CFC, um apoio estruturado, que, obviamente, como você bem mencionou, a implementação dessas 3 normas, elas trazem um grande desafio, né? Um desafio que se soma a todos os desafios que todos nós, né, que atuamos, que militamos nessa área já temos, né? Principalmente considerando todos os desafios agora relacionados ao trabalho remoto, a todo esse desafio que veio com o trabalho remoto com relação à própria ao mundo digital em relação à auditoria. Então, tudo isso, e agora nós temos que colocar também processos e gestão de qualidade, somar tudo isso nesse ambiente. Mas, como você bem colocou, tudo isso em prol de uma melhoria da profissão, de uma evolução e, obviamente, atendendo também a uma demanda de todos os nossos stakeholders, né? De todos aqueles que utilizam o trabalho dos auditores, não é, como suporte à sua tomada de decisão de investimentos e de tudo que ocorre, né? Lembrando que é uma das profissões mais antigas que nós temos aí. E aí, para falar de um dos stakeholders, né, que a gente considera também parte integrante desse processo, nós não poderíamos deixar de falar de quem vai nos fiscalizar, né? De quem vai ter esse olhar, não é? De ver, bom, implementamos ou não, cumprimos ou não os requisitos da norma, e como vai ser esse olhar. Então, eu trago aqui o nosso palco digital, o Rogério Huckenbach, para falar um pouquinho sobre a visão do CREA em relação a esse processo, em relação até a resposta, né, que foi dada, porque essas normas, obviamente, elas surgem como uma resposta a uma demanda que foi dada em relação a esse processo de gestão de qualidade nas firmas de auditoria. Huckenbach, o palco, a tela é toda sua. Bom dia a todos, bom dia aos demais painelistas. Eu quero trazer uma mensagem de profunda tranquilidade e de calma para todos os auditores. Tá? Gente, nós estamos apenas iniciando a caminhada, tá, aos novos tempos do ponto de vista da qualidade. Tá? A Shirley falou ali no início, a norma foi aprovada no Brasil em dezembro, né, se eu não me engano, 6 de dezembro de 2021. Ou seja, faz só um mês. Certo? E aí eu queria dizer a todos assim, ó, nós já enfrentamos tantos outros desafios, implantação de educação continuada, da própria revisão dos pares, mas todas as questões do ambiente regulatório, do ambiente de negócio, da complexidade, do aumento, é só mais um passo num processo evolutivo do ponto de vista de trazer uma confiança maior no ambiente e nos trabalhos realizados. Então, assim, ó, vamos ter calma, até porque eu não tenho dúvida alguma que Shirley, Tércia, Adriano, eles vão fortemente agora, já de imediatamente, criar um grupo de trabalho, CFC e Bracon, eles vão fazer um calendário de eventos, eles vão fazer um cronograma de ações, né? Porque, felizmente, nós temos entidades que trabalham para os representados. Então, eu não tenho dúvida alguma que esse trio altamente qualificado vai já assim, ó, trabalhar imediatamente, pensando, obviamente, né, no ambiente como um todo, mas especialmente no ambiente das pequenas e médias firmas de auditoria. Então, assim, ó, nesse momento, o que eu sugiro? O IDESIO, ele sempre faz uma abordagem que eu gosto muito, que é aquela assim, ó, estamos digerindo tudo que aconteceu, as novas normas e etc. Gente, é curva de aprendizado para todo mundo. Óbvio que, em tese, quanto maior a firma, mais preparada e estruturada ela está para enfrentar o desafio. Certo? Mas também é um desafio para todo mundo. Então, eu queria trazer assim, ó, nesse momento, o que eu sugeriria? Calme. Vamos ver, vamos focar assim, ó, na ISQN 1, que tem prazo 2022, que fala sobre a questão da estruturação.
Até eu vi uma pergunta do Papini ali, que ele perguntou, tá, mas e quem fizer a revisão 23, base 2022, não pode ser prejudicado? Não, não pode ser prejudicado. Certamente não será prejudicado, certo? Porque nós teremos um período que nós trabalharemos com as duas estruturações de controle de qualidade das firmas. A aplicada em 2022 e a nova. Então, gente, não se preocupe assim, ó, faremos, do ponto de vista do CRE, faremos todo o esforço de capacitação, treinamento, ir acompanhando a evolução, né? Dizendo o que pega, o que não pega, o que é importante. Nesse momento, eu sugeriria o seguinte: leiam as novas normas e estabeleçam um cronograma de implantação da, da NBC PA 01, que é a que trata da estrutura da firma. Agora é hora de ler e pensar o seguinte, para não deixa para o segundo semestre, certo? Porque pode ser que fique muito apertado. Então, assim, já estabelece um cronograma. E aí, aquele senhor ali, jovem senhor Adriano Tomé, certamente, né, liderando o grupo de trabalho das pequenas e médias firmas, ele vai interagir fortemente para que a gente possa andar cada passo na capacitação. Então, gente, esse é um aspecto. Temos, obviamente, uma questão que é a seguinte: para as firmas muito pequenas, temos sim a questão do custo de implantação, que afeta as pequenas, afeta as médias, né? Mas assim, mas para as muito pequenas. Então, assim, ó, isso é uma questão. Óbvio que nós temos aí teremos um investimento das entidades do ponto de vista de apoio, né, de modelos estándar. A questão da tradução ainda é muito importante no Brasil, né, que as normas e manuais e documentos e instrumentos e roteiros sejam traduzidos, certo? Mas nós temos esta questão. E lembrando assim, gente, tem muito de julgamento profissional. Se eu tivesse que destacar um aspecto, eu destacaria o seguinte: a norma sai de controle de qualidade, e alguém já falou isso, não sou eu que estou inventando, né? Sai do aspecto da visão de controle de qualidade para a gestão de qualidade. Certo? Uma coisa viva, uma coisa que tem julgamento profissional, uma coisa que interage em cada etapa do trabalho e da estrutura da firma. E, obviamente, como tudo que vem, traz mais responsabilidade. Objetivamente para a liderança das firmas, mas traz uma maior responsabilidade para todos os participantes do trabalho. Então, nesse momento, assim, ó, eu só queria trazer estes aspectos, e até porque é o seguinte, essa melhora da gestão da qualidade, gente, ela vai ser progressiva. Gente. Ninguém vai virar uma chave que vai dizer assim, atenção, 3, 2, 1, pá! Agora a nossa gestão de qualidade tem que estar melhorado significativamente, tudo de uma vez só. Claro que nós temos ainda uma outra questão, que também é importante, mas que eu também não tenho dúvida que as lideranças das entidades vão falar com os reguladores, vão deixar claras essas questões de prazo, né? Porque é uma questão que ainda está afligindo muitos, a questão aquela. Mas vale a partir de quando e etc. A norma brasileira está clara, né? Do ponto de vista da data. Quem vê a internacional vê lá que aquele que tem um 15 de dezembro lá que suscita confusões de pensamento. Mas quando tu vai ler a norma brasileira, então eu só queria dizer o seguinte: precisamos evoluir? Precisamos. Precisamos avançar? Precisamos. Precisamos melhorar a qualidade, a gestão da qualidade do trabalho das firmas? Precisamos. Por quê? Porque o ambiente regulatório, o ambiente de negócio está cada vez mais complexo e exige isso. Mas, para finalizar da minha parte, só queria dizer o seguinte: não tenham dúvida, as entidades nos apoiarão, e eu tenho certeza absoluta que o nosso Idésio Coelho vai contribuir de forma muito importante e significativa, especialmente para colaborar que as pequenas e médias firmas consigam atravessar este momento de aparente turbulência, mas eu digo que é apenas uma marolinha. Era isso, Shirley, por enquanto. Obrigado. Excelente, excelente, Rockenbach. Rockenbach realmente é um entusiasta. Então, a gente. E muito mais, eu acho que passou essa mensagem de tranquilidade a todos. Então, para a gente ver se essa mensagem foi capturada por todos, eu vou chamar aqui, já correndo aqui, por causa do avanço do nosso horário, eu já chamo aqui para o nosso palco virtual, já chamo o Adriano Tomé para falar um pouquinho dos pontos mencionados pelo Rockenbach com relação aos desafios das pequenas e médias firmas. E se você, Adriano, também ouviu aí o que o Rockenbach falou e você está muito tranquilo também aí na sua empresa em relação a esse processo de gestão de qualidade, como bem lembrado pelo Rockenbach. Adriano, é com você agora.
Muito bem, bom dia, Shirley, Décio, Roquembar, Ana. Fazer comentários e falar depois desses ícones todos aqui terem explanado tão bem sobre essa norma fica até difícil, né? Mas, de certa maneira, nós não vamos fugir ao nosso papel aqui de fazer um breve comentário do que tem pela frente, né? Na verdade, o Ibracon, na vanguarda aí das suas ações, começou a já levantar essa questão da ISQM 1 e 2 já no início de 2021, né, Shirley? E lá nós fizemos já o treinamento, e naquela ocasião houve uma interação muito grande entre a sua diretoria com a diretoria de pequenas e médias empresas, assim como o GT de pequenas e médias empresas, que, de certa maneira, procura dar uma visão mais global sobre o mercado de pequenas e médias, né? Então, foi uma oportunidade muito boa, que debatemos bastante, até mesmo para pensar em termos de estruturação de conteúdos, de cursos, de treinamentos, carga horária, custo também, né, de treinamentos, e naquela oportunidade isso foi muito bom. Aliás, aquele primeiro treinamento que ocorreu em julho e agosto, que teve um público muito bom, né? Aos olhos de hoje, e já com o avançar desse conhecimento, né, desse aperfeiçoamento do que a gente entende que é a norma, certamente hoje esse público seria 3 vezes maior, embora já tenha sido muito bom, né? O que eu percebi já desde então, quando nós começamos a tratar desse assunto, foi ainda uma questão nebulosa, o pessoal sem entender muito, né, o alcance dessas normas, né, a responsabilidade da firma, a responsabilidade profissional, essa norma alcança que tipo de trabalho, alcança toda a firma, como é que fica isso tudo, né? Então, todo mundo agora tem a oportunidade de pegar essa norma, poder entender e seguir em frente com esse grande desafio que nós temos aí. Essa norma é uma norma para todos, né? Não tem como escapar disso, né? Naturalmente, como já foi dito aqui, as grandes firmas elas têm uma facilidade maior, embora também seja desafiador para elas, mas tem uma facilidade maior pela implantação do que é requerido pela norma, né? E eu não deixo de reconhecer que as pequenas e médias firmas vão sofrer um pouco mais, né? Vão sofrer, sim, mas, por outro lado, eu acho que essa norma ela vai trazer a oportunidade para essas firmas poderem olhar para dentro e melhorarem os seus processos, pensar os seus próprios negócios, porque o alcance dessa norma ele não é um alcance somente de auditoria, não é? É um alcance de auditoria, de consultoria, de prestação de serviço na área tributária. Quer dizer, ela é uma norma muito abrangente. Então, por esse lado, eu acho que é o lado bom da coisa, né? O Roquembar deu uma mensagem muito de esperança aqui, e eu corroboro com esse olhar dele, é que depois dessa tempestade, vamos assim dizer, vai vir a bonança, eu não tenho a menor dúvida disso aí. Eu acho que as pequenas e médias firmas de auditoria serão muito beneficiadas com essa norma, em que pese toda a dificuldade que haverá até a implantação dessa norma, né? E nós temos que lembrar que não é só questão de adoção da norma, depois tem a fase do monitoramento, né? E isso é muito importante. O monitoramento significa que nós vamos revisar se aquilo que foi feito estava certo, onde que nós temos que corrigir o rumo das coisas, e aí vai, né? É o que se espera dessa norma. Certa feita eu ouvi dizer assim de algumas pessoas, falam assim, rapaz, o auditor inventa moda demais, para que ele está inventando essa moda para complicar a vida, né? E a gente está vendo aqui que não é o auditor que está inventando moda, né? Quem está inventando moda é o regulador, é o cliente dele, mas não é uma invenção de moda a qualquer maneira, a qualquer jeito, né? É porque precisa também, né? Se a gente olhar por esse prisma dessa necessidade e da oportunidade de melhoria que nós temos, aí nós vamos avançar, não tenho a menor dúvida disso. Nós já fomos muito desafiados lá atrás, como o Roquembar disse, né? Em 2010 mesmo, com aquele conjunto das ISAs que foram trazidas aqui para o Brasil, foi um desafio enorme, né? A auditoria ficou mais clara para nós, embora mais complexa, né? Mas ficou mais clara, mais ali no standard. Esse não será um problema agora para a gente, gente. Em termos de desafios para as pequenas e médias firmas, eu acho que a questão do custo realmente é um ponto sensível nesse processo todo, mas nós somos criativos, né? O brasileiro consegue desembolar bem.
E aí nós temos que usar dessa criatividade a nosso favor, né? E aí eu lanço já desde já aqui algumas ideias, compartilhamento de adoção, né? Faz um pool de grupos, de firmas de auditoria, se reúnam, não é? Pensem se vale a pena contratar um profissional externo para auxiliar em todo esse processo. O Rockenbach falou muito bem da questão do planejamento. Nós estamos entrando numa fase agora, nesses próximos meses, crítica para nós, né? Crítica por causa dos fechamentos que estão aí pela frente, mas nós não podemos perder de vista essa norma. Então, vamos começar a pensar, planejar desde já, não é? Selecionar as equipes que vão apoiar em todos esses processos, né? Eu não tenho a menor dúvida que as entidades estarão apoiando, principalmente as pequenas e médias firmas, que, de fato, é uma preocupação grande nesse contexto todo, né? Eu disse também que a questão do compartilhamento é importante, porque haverá troca de experiências, né? No avançar da carruagem, no avançar do ano agora, a gente vai dançar conforme a música. Se haverá necessidade de criação de manuais, de guias de apoio, de tradução de normas, etc., de guias, eu não tenho a menor dúvida que o IBRACON, o CFC, o Wi-Fi aqui pelo IDESIO, todos ajudarão, todos estarão de mão dadas nesse processo, né? E eu acho que nós temos a oportunidade, inclusive com essa norma, pessoal, de precificarmos até melhor os nossos serviços. Esse é o outro lado bom também, não é? Porque nós vamos ter que agregar conhecimento ao trabalho. Isso agrega conhecimento. Agregando conhecimento, nós podemos melhorar a nossa performance na venda dos serviços, né? Os honorários certamente têm que melhorar. Não tem como fugir disso aí, né? E para finalizar, e bem rápido aqui, para dar oportunidade das perguntas, pessoal, não deixem para a última hora. Não deixem para a última hora. A norma é extensa, as normas, né? Elas são extensas, são pesadas, precisaremos de troca de ideias, de troca de experiências. Então, é muito importante que esse planejamento citado pelo Rockenbach comece depois desse evento aqui. Saudação a todo mundo. Obrigada, Adriano. Novamente, um brilhante resumo do impacto, né? Em poucas palavras, do impacto, né? Dessa marolinha que o Rockenbach comentou. Mas essa é uma marolinha que veio para o bem. Eu acho que o Adriano comentou muito. Eu acho que isso tudo, para todo o mercado de auditoria, para os reguladores, para os stakeholders, de maneira geral, isso traz uma melhoria, né? Lembrando que nós estamos num ambiente onde se fala muito em aspectos sociais de governança, e isso se aplica, né, em ambientais. Então, toda essa agenda, esse jeito que se aplica, isso se aplica também à nossa profissão, às nossas firmas. Então, é nós termos esse olhar também. Eu acho que as normas, como você bem colocou, elas entram exatamente trazendo isso, trazendo uma melhoria, e a gente ter esse olhar de que, diante de todos esses desafios que se apresentam, acho que a gente tem esse olhar de que vamos construir, não é, oportunidades, e dentro desses desafios vamos nos ajudar a todos e, obviamente, trazendo aí uma melhoria geral da profissão, que inclui também, obviamente, uma revisão aí, inclusive de honorários de auditoria, por essa melhoria, inclusive, da qualidade. Bom, mas aí, já que a gente está assim, com muitas perguntas, eu vou aqui já avançar para as perguntas, porque eu vi que tem muitas dúvidas. A gente já respondeu algumas, a gente já filtrou aqui algumas outras. Eu fui tentando aqui, na medida em que as perguntas foram aparecendo aqui no chat, eu já ia respondendo algumas, mas ainda tem algumas perguntas, e eu gostaria já da gente entrar aqui em algumas perguntas. E a primeira pergunta que está aqui em aberto ainda, e eu sei que o Coelho poderia, o Coelho e a Anatécia, ajudar aqui a responder essa pergunta do Jackson Ribeiro da Silva. O Jackson Ribeiro Silva. O Jackson pergunta se as normas brasileiras, né, a NBCTA 01, Gestão de Qualidade, a NBCTA 220, R3, já contemplam todos os requisitos das normas internacionais, da SQM 1 e a SQM 2. Então, eu passo aqui, eu acho que faltou só ele falar da NBCTA 02, mas eu já passo aqui a palavra para o IDESIO e para a Anatécia para ajudarem aqui na resposta a esse questionamento. Ana, quer responder? Eu posso responder.
Na verdade, assim, todo o trabalho de convergência, ele já respeita, né, esse alinhamento. Acho que a gente tem ali uma pequena adaptação com relação à NBCPA 1, né, e 10 com relação à data, porque a ISQM1 acho que fala em 15 de dezembro, e como nós temos a data padrão para encerramento no Brasil, que é 31 de dezembro, então a gente fez aí essa adaptação, né? Mas com relação enfim, a todos os componentes do sistema de gestão, os temas que são bastante sensíveis, né, dentro desse processo, como a questão conceituação, de ceticismo, de julgamento, né? A norma também vem acompanhada depois de todo um detalhamento, né, de interpretativo. Acho que tudo isso vem respeitando aí o padrão, né, do que consta na norma internacional. E eu deixaria para o IDESE fazer alguma complementação que possa ter faltado aqui na minha resposta. Tá bom. Obrigado, Ana. Tá certo o que você está falando, só um complemento. O Brasil tem um compromisso com a EFAC de adoção integral das normas de auditoria internacionais aqui no Brasil. Não tem adaptação de texto algum, tem sempre esse ajuste no tocante à data. Todas as normas internacionais de auditoria, elas pedem a sua adoção em 15 de dezembro, porque lá os períodos têm início naquela data. No Brasil não pode adotar uma norma no meio do caminho, sempre no final do mês ou no primeiro dia do mês subsequente. Então, as normas têm um avanço, essas três normas, um avanço de 15 dias. A primeira, ela sai de 15 de dezembro a nível internacional, vai para 31 de dezembro, e as outras duas, elas levam essa data de 15 de dezembro para 1 de janeiro do período subsequente. Deixando bem claro, porque eu sei que isso o pessoal tem dúvidas de uma forma geral, e é razoável ter essas dúvidas, é que a ISQM2 e a ISA 220 revisada, ela se aplica para auditorias de períodos iniciados após 1º de janeiro de 2023. Auditorias iniciadas a parte. Vou voltar um pouquinho. Auditorias de demonstrações contábeis iniciadas em 1º de janeiro de 2023. Então, o que vale é a demonstração contábil. O período que ela se inicia, normalmente, no Brasil, para uma demonstração completa, de um exercício inteiro, elas começam em 1º de janeiro, se encerra em 31 de dezembro de 2023. Você normalmente emite o seu relatório no começo de 2024. Isso se aplica para outros tipos de demonstrações contábeis para períodos intermediários de 2023? Sim. Então, uma auditoria conduzida sobre uma demonstração contábil que se encerrou no trimestre 31 de março de 2023, se aplica a ISQM2 e a ISA 220? Sim. Quando essa auditoria é feita? Um período posterior a esse trimestre, pode ser lá em maio de 2023. E isso, importante, Rockenbach e Adriano, Shirley, a Ana, que vai trabalhar bem com isso, é que fique bem claro para todos que a ISQM 1 e a 2 se aplica para auditoria,
revisões, outros trabalhos de asseguração e trabalhos correlatos. A ISA 220 se aplica só para auditoria, porque você percebe que ela já está com um número, então ela é específica para auditoria, porque nós temos outras normas que se aplicam para revisão, para serviços correlatos a procedimentos acordados e outras normas específicas. Então, foco no início do período da demonstração contábil. Então, teve uma pergunta, acho que foi do Pepe aqui. Se aplica na auditoria das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021, que já se encerrou alguns dias atrás, que eu vou encerrar agora? Não, não se aplica. Se aplica para a auditoria de 31 de dezembro de 2022, né, daquela demonstração que encerra em 31 de dezembro? Não, é a outra, é aquela. Então, esse impacto nos trabalhos individuais está um pouco para frente. Por isso que o Rockenbach usa a expressão da marolinha, né? Porque vai ter algum tempo para adotar essas normas. Agora, alguém pode adotar antes essa norma? No Brasil, não pode. Não pode adotar antes, tá? A nível internacional, pode, mas se adotar, tem que adotar as três em conjunto. Então, eu falei muito, além do que a Ana é mais objetiva do que eu, né? Ela falou rapidamente ali, resumiu tudo. Tranquilo, Coelho. Foi excelente. Eu acho que Coelho respondeu duas perguntas, né? Além da pergunta já endereçada pela Ana Tessa. Uma pergunta que diz respeito ao cronograma aqui, para deixar um pouco mais claro esse cronograma. Eu acho que a Vânia Museu, ela questiona isso, um cronograma sugerido com os milestones, para deixar um pouquinho mais claro como incorporar, né, nesse processo, mas a gente vai endereçar isso, Vânia, e eu vou falar um pouquinho sobre o treinamento. E tinha uma pergunta também do Paulo Aracaqui, com relação no caso do auditor contratado apenas para efetuar revisão limitada e revisão do tipo Reporting Package, se essas normas se aplicam. Então, o Coelho já respondeu, as duas normas se aplicam, a ISA 220 não, porque a ISA 220 trata de trabalhos de auditoria completa. Então, de maneira geral, eu acho que o Coelho endereçou bem. Eu acho que uma grande dúvida que, no geral, aqui eu percebo, que surgiu aqui entre os participantes, e a gente já bateu aí, o reloginho já bateu às 10 horas, então, infelizmente, a gente não consegue mais endereçar muitas perguntas, mas eu acho que uma grande dúvida que surgiu aqui, e eu estabeleço aqui do nosso lado, do IBRACON, e eu peço também a ajuda da Ana Tessia aí no CFC, esclarecer, deixar muito claro e a gente divulgar bastante, né? Vamos colocar já uma tabelinha com cronograma, de fato, com isso aqui que o Coelho mencionou, com relação à aplicação da norma. Quando cada norma tem que ser aplicada, de que forma? Eu acho que se a gente disponibilizar exemplos com relação a isso, vai facilitar muito a implementação por parte de vocês e essa leitura. Eu acho que o importante aqui, as mensagens foram dadas, né? Eu acho que o importante aqui, a leitura da norma. As normas foram publicadas em dezembro, né? No dia 6 de dezembro. Então, essas normas já estão disponíveis, né, em português, como o Coelho bem mencionou, que pode ajudar também aí aos países de língua portuguesa. Então, isso é muito importante que a leitura da norma seja feita. O IBRACON está trabalhando e temos trabalhado, como bem lembrou o Adriano, desde 2020, na realidade, não de 2021. 2021 foi quando nós colocamos o treinamento para rodar, mas desde 2020 nós estamos trabalhando para colocar um treinamento, né, que foi ofertado, que foi um treinamento teórico em relação à norma ASQM1. Nós temos para o ano de 2022 o treinamento que vai envolver as 3 normas, mas esse é um treinamento muito mais prático, então fiquem atentos aí no hot site do ASQM, no IBRACON, nós criamos um hot site relativo a isso, então o link está disponível na página principal do IBRACON, com relação ao treinamento que vai ser ofertado, é um treinamento mais prático, como a Ana também já colocou aí, que o CFC, através dos CRCs, dos conselhos regionais, também vão trabalhar, então nós vamos trabalhar todos em conjunto para que todos vocês recebam os benefícios, né, relativos a participarem, a serem associados não só ao IBRACON, mas também ao Conselho Federal,
apoiando aí a implementação dessas normas de gestão de qualidade. Lembrando que isso é um processo, ok? Então, é um processo de implementação, um processo de mudança de mindset. Então, como não teremos mais muito tempo, todas as perguntas aqui serão endereçadas, tá? Nós vamos encaminhar as respostas, mas nós não temos mais muito tempo aqui. Eu gostaria de fazer primeiro, alguns agradecimentos, né? Agradecer principalmente aos panelistas que estiveram conosco, então, ao Idésio Coelho, membro do IFAC, do board do IFAC, que esteve conosco aqui, nessa 1 horinha que nós tivemos. Coelho, muito obrigada por sua disponibilidade. A Ana Tércia, vice-presidente técnica do Conselho Federal de Contabilidade, que vai estar conosco em muitos momentos aqui, né? Ao Adriano Tomé, nosso representante das firmas de pequeno e médio porte, nosso colega no GT, e o Rogério Rockenbach, né, representando aí o CRE e também o membro do Conselho de Administração do IBRACON. Então, agradeço a nossa equipe de suporte, que nos apoia, agradeço principalmente aos participantes que estiveram conosco aqui nessa 1 hora. Como bem mencionado, o objetivo é fazer somente um chamamento, né, um alerta aqui a vocês, e lembrá-los que no dia 3/2 nós teremos um outro evento, tá? Falando também sobre normas de gestão de qualidade. Esse vai ser um evento que nós vamos sair um pouquinho desse ambiente aqui, que esse ambiente aqui foi muito mais um ambiente para passar a visão, né, a visão dos diversos players. O evento do dia 3, às 9 horas, também iniciando às 9 horas, porque estamos todos no nosso pique de auditoria, né? Então vamos começar às 9, cumprir o calendário aí das 9 às 10, 10 e algum pouquinho excedendo, mas esse evento no dia 3, ele vai falar e nós vamos trazer representantes das firmas que já estão implementando a norma, ou estão com um processo muito avançado de implementação da norma, para tratar exatamente dos desafios e sair um pouquinho do ambiente muito conceitual, partir um pouquinho para o ambiente prático. Gostaria também de trazer mais uma lembrança aqui a todos os participantes, que se encerra agora, no dia 31 de janeiro, o prazo para prestação de contas de educação profissional continuada. Então, aí a Ana está aí balançando a cabeça, porque, obviamente, essa prestação de contas é importante aí para o Conselho Federal. Então, aí, lembrando a todos os profissionais que esse é um aspecto importante da nossa profissão. Vou reforçar também aqui com todos de que o programa, né, esse evento aqui, ele foi gravado, ele vai estar disponível no portal do IBRACON, e eu gostaria de convidar a todos aí a participar da pesquisa pós-evento. Como bem mencionado por todos os panelistas, o objetivo do IBRACON, enquanto associação, é prestar um serviço a todos vocês que são associados ao IBRACON, convidar aqueles que ainda não são associados a se associarem, mas é importante que vocês respondam à pesquisa, porque ela nos ajuda na prestação desse serviço, no serviço à nossa coletividade. Então, agradeço a todos aí, deixo minhas palavras finais, passar aí também a palavra aos panelistas para que façam seus agradecimentos também aí e a sua palavra final muito rapidamente, porque nós já excedemos aí o nosso tempo. Então, Ana, com você. Obrigada, Shirley. Quero agradecer a oportunidade, né, de a gente poder trazer o posicionamento do Conselho Federal de Contabilidade. Vamos trabalhar aí de forma integrada com o IBRACON, reafirmar também essa parceria, tem dado muito certo, né? E cada vez mais trabalhar em cima das necessidades, das demandas, né, para que a gente possa colocar sempre o Brasil, né, num patamar de confiança, de credibilidade dentro do cenário dos mercados globais, melhorar o nosso doing business, né, e, consequentemente, contribuir aí para o fortalecimento da nossa economia e da imagem, né, do segmento da auditoria e da contabilidade perante os demais países e as demais entidades. Muito obrigada. Obrigada. Coelho? Obrigado a todos por esse tempo. Eu acho que esse evento é mais um aperitivo sobre o tema, né? Aí a gente elaborando, né? E é importante vocês monitorarem o site das organizações brasileiras, os links que eu coloquei também das organizações contábeis
internacionais, notadamente a IFAC. Vai ter muito material sendo divulgado, artigos, cronograma. Eu vejo que estão se comprometendo em colocar um cronograma. Isso é importante porque é bastante particular, né? O período de adoção e o impacto na auditoria. Mas eu acho que esse processo vai melhorar a qualidade da auditoria, as evidências, vai dar mais eficiência no tempo à auditoria, porque o trabalho vai se monitorar à medida que ele progride. Vai ser bom para todo mundo, para quem faz auditoria e também para quem usa o trabalho da auditoria. E no longo prazo vai facilitar o nosso trabalho também na atração de talentos tão importantes para a nossa profissão. Muito obrigado a todos, um bom dia, boa tarde e mesmo boa noite. Obrigada, Obrigado. Coelho. Rogério, com você. Obrigado a todos, continuem se cuidando e vamos trabalhar que estamos cheios de fechamento para fazer. Obrigada. Adriano, você agora para falar para o nosso público e fazer esse fechamento. Pessoal, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, né? Esse evento dessa natureza é sempre bom, nos enriquece, né? A gente sai daqui melhor do que nós entramos, certamente, né? E não vamos perder as esperanças, não. Nós estamos sendo desafiados e eu tenho certeza absoluta que nós vamos sair vencedores lá na frente. Tenham um bom dia e que todos estejam em pleno fechamento, a todo vapor, para tudo dar certo. Bom, então, com essas palavras finais aí, encerramos, então, o nosso evento, desejando a todos um bom dia, uma boa tarde, para alguns até uma boa noite, e esperamos nos encontrar no próximo evento, no dia 3/2, às 9 horas também, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre normas de gestão da qualidade. Um excelente dia a todos. Obrigado, bom dia a todos.